Nós todos, indistintamente todos, lidamos com filhos desobedientes. Todos nós. Todos nós lidamos com aquele coração rebelde, adâmico, batendo no peito dos filhos, clamando por independência. Clamando por, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, do alto dos seus 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos. Isto é justo. Mas é justo também que os pais sejam razoáveis naquilo que pedem de seus filhos. Que os pais saibam elaborar os seus argumentos dentro daquilo que o ensino escriturístico fecha a questão para ensinar os meninos e meninas no caminho em que devem andar. Versículo 2, o apóstolo Paulo faz lembrança de um mandamento da lei, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, eu volto ao texto. Todos nós, depois de um certo tempo de experiência com a questão da formação de outros seres humanos que nasceram dentro do nosso casamento, debaixo do nosso teto, às vezes a gente tem a tendência de achar que estudou-se uma experiência, estudou-se todas, mas não é assim. Cada filho requer do pai uma atenção especial. Cada ser humano precisa ser tratado dentro de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina e informa. Caso contrário, nós certamente teremos que comprar muitas caixas de lenço, porque uma caixa só não enxugará todas as lágrimas que haveremos de chorar, porque essa é possivelmente uma das áreas de maior tensão, sofrimento e desafio nos dias de hoje. Lidamos com uma infinidade de agendas, lidamos com uma infinidade de afirmações. A ordem hoje, dentro do espectro cultural da sociedade ocidental, é lacrar. E lacrar é mais ou menos afirmar o que quer, o que pensa, o que sente e esperar que todos digam amém, quando na verdade nós precisamos todos juntos, de comum acordo, pais e filhos, virmos para as Escrituras e nos inclinarmos diante do texto bíblico. O que me fala muito ao coração é que esses temas que tocam a família, desde o casamento à criação de filhos, fazem parte de uma sequência de ensino do apóstolo Paulo, em que ele se debruça sobre a santificação. Portanto, ser um homem santo, uma mulher santa, não diz respeito apenas a não fazer uso de nenhum conteúdo químico condenável, não fazer uso de drogas, não fazer uso de álcool, não fumar, não se meter em outros vícios de jogatina, que agora está tão fácil se mover nisso, que há de casa de aposta, não está no gibi, e se aposta de tudo um pouco. E, portanto, hoje a facilidade de um adolescente com um celular na mão se envolver com o jogo e se viciar em jogos de azar via internet é cada vez maior. Eu estou, na verdade, exausto de lembrar tudo isso há
comunidade, a congregação. Nós, às vezes, imaginamos que um telefone celular na mão da criança é simplesmente um instrumento educativo, quando não é um instrumento educativo. Pesquisas já foram feitas, e se é o fato de nós estarmos dando esse crédito tão grande a pesquisas científicas, já foram feitos mostrando que crianças que têm acesso a telas, não somente a conteúdo de telefone celular, diz respeito também à televisão, de uma exposição exagerada à televisão ou a qualquer outro tipo de tela, tem um retardamento no seu jeito de pensar e no seu jeito de construir seus pensamentos críticos. Portanto, toda a cultura desse século XXI está levando para aniquilar a inteligência de um ser humano quando ele ainda é pequenino, quando ainda não tem todas as suas conexões cerebrais desenvolvidas e é levado lá para frente da tela. E há de tudo hoje, são filminhos pequenos, galinha pintadinha, que canta lá, não, são cantigas de criança, pastor, mas não os exponha à tela. Cante para eles. Se você acha tão importante que esses bebês ouçam essas cantigas de roda, cante para a criança, mas não ponha o telefone celular na mão do neném, que você está cooperando com o retardamento da inteligência daquela criança. E é por essa razão que o diabo vem atacando de tal forma a formação de indivíduos hoje nessa nossa sociedade ocidental. É extremamente curioso, pelo menos curioso, descobrir que Steve Jobs, o dono da Apple, e todos esses periféricos que são os mais sofisticados que existem, telefone celular, iPad, PC, ou ainda esse computador móvel que a gente chama de laptop, proibia os seus filhos de usar, não dava aos seus filhos nenhum desses periféricos para que eles não tivessem a sua mente retardada. Então, pais, entendam que a vida comum do lar, que a vida dentro do casamento e a vida dentro do espectro da família, no relacionamento com os filhos, que isso tem conexões com a vida santa. Santificação é isso também. Versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Observe como esse texto vai de encontro, não é ao encontro, mas de encontro com a chamada luta de classes, que é um argumento, um artigo do documento do Manifesto Comunista. Essa luta de classes é extremamente combatida por esse versículo, onde ensina aos trabalhadores a obedecer amigavelmente aos seus patrões, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Agora observe essa expressão que está aí no verso 5, como a Cristo. Como a Cristo. Essa discussão em termos de luta de classe coloca os patrões no campo adversário aos empregados.
Parece-me que ser patrão é uma coisa de só menos importante dentro da sociedade brasileira. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a orientação bíblica é para que os trabalhadores consigam oferecer um serviço, um trabalho prestado dentro das suas empresas, como a Cristo. Observe como esse assunto é espiritual. Não se trata apenas de trabalho profissional. Não se trata apenas de você acompanhar uma peça sendo formada no torno, ou você fazer a leitura de um projeto. Se trata de você tratar aqueles que têm autoridade profissional sobre a sua vida com total zelo e temor. Isso é parte desse conjunto de atos práticos que nos coloca com os dois pés dentro do campo da santificação. Versículo 6 mostra também um grave problema que entre empregados e patrões, dentro do contexto da prática do trabalho profissional. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas a nossa mão de obra brasileira tem sido considerada desqualificada, despreparada e muito mal conduzida dentro do espectro das indústrias. Diz aqui, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Portanto, não é trabalhar só quando você está sendo vigiado, ou quando você está sendo fiscalizado, mas é no seu dia a dia, como profissional, você está trabalhando e oferecendo o seu melhor, como se você estivesse fazendo isso a Cristo de todo o coração, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração. Risque isso na sua Bíblia, sublinhe, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos trabalhadores produtivos, é que o melhor trabalhador da sua fábrica precisa ser você, o cristão, porque você produz para a glória de Deus, você faz aquele trabalho como se estivesse fazendo para a glória de Deus. Verso 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E aqui ele está falando, quer seja servo, quer seja livre, ele está falando inclusive de trabalho escravo. O apóstolo Paulo estava reconhecendo a estrutura escravocrata presente naquela sociedade greco-romana, uma sociedade caída, mas ele estava dizendo, isso não significa só os trabalhadores livres, isso tem a ver também com os que estavam trabalhando em regime de escravidão. Não é que a Bíblia esteja abençoando o trabalho escravo. O que a Bíblia está dizendo é reconhecendo que aquilo era uma legião na sociedade greco-romana da época, e ele, Paulo, só estava elaborando sobre como os escravos cristãos deveriam se comportar diante de seus senhores, e como trabalhadores livres deveriam se comportar diante dos seus patrões. Agora, isso não é apenas uma dinâmica do trabalhador, há uma dinâmica também no patronato, e essa dinâmica no patronato toca aqui no verso 9, e diz o seguinte, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, olha que eu vou te mandar embora, hein? Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção
de pessoas. Então, não é só o trabalho do trabalhador, mas é o trabalho do patrão, aquele para quem você trabalha, que esses tenham uma maneira de proceder, deixando de lado as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Portanto, seu movimento precisa ser no campo de justiça, tratando os seus funcionários adequadamente. Quando que nós, na nossa imaginação, poderíamos, meus queridos irmãos, pensar que esses valores que estão presentes na sociedade em que vivemos há séculos, especialmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, desde o século XIX, a escravidão termina em 1888, ainda no século XIX, nas portas do século XX. Portanto, nós temos aí uma lembrança de escravidão de mais de 130 anos. Isso, dentro do espectro da história, é um tempo muito curto. Portanto, nós brasileiros conseguimos entrar ainda mais nesse texto e nos encontrar nesse texto, percebendo que relacionamento familiar e relacionamento profissional são duas experiências do espectro das relações humanas que precisam ser visitadas pelo Espírito Santo e fazer com que os nossos corações se rendam humildemente a isso. Portanto, mais uma vez, lembra-se que quando eu disse aos irmãos no início, que eu, quando começo a ler a carta aos Efésios, eu tenho uma vozinha atrás de mim no ouvido esquerdo e outra vozinha no ouvido direito. Mais uma vez eu vou voltar. A vozinha do ouvido esquerdo é aquela reunião de oração que acontece numa praia em Mileto, quando o apóstolo Paulo adverte aos presbíteros de Éfeso que assim que ele partisse, lobos devoradores entrariam para destruir o rebanho, para consumir, para devorar o rebanho. E a segunda voz, que aqui atrás de mim acontece quando eu estou lendo a carta aos Efésios, é aquela voz lá do Apocalipse, onde o Espírito Santo diz: arrepende-te e volta ao teu primeiro amor, volta às primeiras práticas. E se você observar, as primeiras práticas da igreja de Éfeso são registradas lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo chega e encontra meia dúzia de discípulos que haviam ouvido acerca do batismo de João. Ele impõe as mãos sobre essa meia dúzia de discípulos, esses homens recebem o poder do Espírito Santo, começa um movimento enorme na cidade. Portanto, quando o Espírito se refere a voltar às primeiras obras, é voltar a essa prática de vida consagrada, essa prática de vida devota, essa prática que foi imortalizada também pela carta de instrução do apóstolo Paulo aos Efésios, que mais uma vez eu volto a pontuar para os irmãos. Não, santificação não é só você deixar de não se poluir com qualquer droga química, é não se poluir com álcool, com fumo ou com qualquer uma dessas drogas ilícitas, maconha, cocaína, LSD, não diz só respeito às questões morais, não ter a sua vida voltada para a questões sexuais condenáveis nas Escrituras, entre elas o adultério, o homossexualismo, a homossexualidade, ou qualquer tipo de atividade fora do casamento, como ensina a palavra de Deus. Mas também é você olhar com carinho e com total consagração
para os relacionamentos que você tem intramuros dentro da sua família e intramuros dentro do seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho pode ser tóxico, assim como o ambiente da família pode ser muito tóxico também. Mas o exercício da fé cristã no dia a dia com os pais e os filhos, com marido e mulher, vai dando o formato de Cristo àquela família. O tratamento com que você trata seu patrão e aquele que está pagando pelo seu serviço também deve ser um tratamento com essa excelência, como a Bíblia Sagrada ensina. E agora, na continuidade e fechamento do capítulo, o apóstolo Paulo vai falar onde estão, na verdade, os grandes inimigos da comunidade. Os grandes inimigos da comunidade não são seus irmãos de fé, que estão aqui entre nós. Os grandes inimigos da comunidade não estão, meus queridos irmãos, lá no seu ambiente de trabalho, porque o seu patrão não gosta de crente, não gosta de evangélico, não gosta de gente que fale da Bíblia, que fale do serviço a Cristo, como eu, no meu último trabalho, antes de engajar-me na carreira pastoral, eu fui proibido pelos meus gerentes de falar do Evangelho. E eu, então, calmamente e solenemente disse para ele: olha, eu estou aqui e me submeto a toda espécie de ordem interna de trabalho, mas desculpe-me, mas eu não vou te obedecer, eu vou continuar falando do Evangelho, eu vou continuar falando de Jesus, vou continuar falando de Deus, vou continuar colocando a minha fé. E eu estou falando de 35 anos atrás. Há 35 anos atrás, a chefia do lugar onde eu trabalhava me reuniu-se comigo e disse que eu estava proibido de falar do Evangelho. Eu digo: eu proíbo os senhores de falar dos seus casos amorosos extraconjugais? Eu proíbo os senhores de falarem das suas noitadas, das suas rodas de samba e das cervejadas e de tudo mais? Então, se isso não me incomoda, vocês também não podem se incomodar com a pregação do Evangelho. O anúncio do Evangelho é livre a qualquer ser humano, mas estamos caminhando cada dia que passa para uma sociedade mais castradora das liberdades. A cada dia que passa, nós estamos sendo encurralados, colocados num canto, impedidos de falar do Evangelho. Proclame com força, meu querido irmão, a palavra de Deus, porque para isso você foi salvo. Para proclamar com energia, para proclamar com força a palavra de Deus. Em todo e qualquer ambiente, é um ambiente para você se levantar e falar do Evangelho. Mas entenda que você tem inimigos e esses inimigos se levantarão e você precisará reconhecê-los. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer uso aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios para terminar a sua ministração. O último gosto da carta é esse: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como nós precisamos dessa força. Como nós precisamos dessa energia sobrenatural. Isso não é apenas, meus queridos irmãos, dizer que nós precisamos ser fortalecidos. Não. Você não tem ideia do tamanho da sua fragilidade. Como você
é frágil e precisa dessa força do Senhor para se manter de pé. E ele então, no último gosto da carta, olha para os seus congregados em Éfeso e diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você quer ter uma ideia do grau de fragilidade que o ministério impõe ao pastor, leia as 2 cartas a Timóteo. Timóteo passou como pastor da igreja de Éfeso. Observe como o apóstolo Paulo o fortalece com os seus conselhos e com suas orientações, porque a luta cotidiana travada nas trincheiras da fé são extremamente esgotantes. Esgota a gente. Esgota a gente e a gente precisa estar todo dia lá na presença do Pai, dizendo: Senhor, me visita com uma força sobrenatural. Não há um único dia em que eu não ore a Deus pedindo por essa força, por esse poder. Eu digo a Deus, inspirado lá no ensino de Jesus, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. E eu digo a ele: Senhor, eu sou frágil, fraco, mas tem misericórdia de mim, visita-me, e com essa força, com esse poder, reveste-me de sua armadura. Por que o apóstolo Paulo fala que a vida cristã é um revestimento da armadura? Porque na verdade, gente, a vida cristã é como uma luta, é como uma guerra que vai acontecer no cotidiano de cada um de nós, revestivos de toda a armadura de Deus. Por que de toda? Porque nós podemos tomar atenção a alguns detalhes desse arsenal divino e podemos fechar os olhos para outro. E a ideia que o apóstolo Paulo diz aqui é que você precisa estar uniformizado da cabeça aos pés. Você não precisa apenas de algumas instruções da palavra, você precisa de toda a palavra. Não precisa apenas de uma peça da armadura, como ele vai citar daqui a pouquinho aqui para nós, o capacete da salvação. Não, você precisa do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, da couraça da justiça e dos sapatos da preparação do Evangelho da paz. Você precisa de toda a armadura. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma descrição de como nós, como soldados de Cristo, como guerreiros da casa de Deus, como, na verdade, verdadeiros guerreiros do Evangelho, precisamos nos comportar para enfrentar essa guerra a nível da igreja, a nível da família, a nível do casamento, e também a nível profissional. Como eu disse há pouco aos irmãos, que a chefia se reuniu para me proibir de pregar o Evangelho dentro do espaço da empresa. Isso acontece todo o tempo, todo dia. O diabo vai se levantar aqui e ali para atrapalhar a sua vida. O diabo não vai fazer nada para motivar você, mas vai sempre trabalhar para desanimar você. Não vai fazer nada para fortalecer você, mas vai fazer tudo para enfraquecê-lo, torná-lo não somente um homem com as suas carências do ponto de vista da vida e da fé, mas vai torná-lo cada vez mais fraco, um cristão presente na igreja sem nenhum tipo de interferência
quanto à vida comunitária. Não aceite essa condição. Reaja. Saia do banco, trabalhe, abra os lábios, pregue, anuncie, reúna seus filhos, ore com eles com imposição de suas mãos, exerça o trabalho de divulgar o Evangelho dentro do espectro da família. Ah, pastor, mas eu chego em casa muito cansado. Pois é tudo que o inimigo deseja. É que a nossa vida seja de tal forma ocupada, que as nossas agendas sejam de tal forma entulhadas, de maneira que não sobre espaço para nós refletirmos de que precisamos de uma força espiritual, de uma força sobrenatural, agindo nas nossas vidas, como diz aqui no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas virão, os ataques virão. Com Jesus, diz a palavra do Senhor, depois de o ter tentado, naquelas diferentes áreas registradas lá no capítulo 4 de Mateus e Lucas, diz o texto que o diabo deixou até a ocasião oportuna. É que não o deixou esquecendo-se dele, não, o deixou até a ocasião oportuna. Então você não precisa dessa força só aos domingos. Você precisa dessa força nos domingos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Em todo tempo nós precisamos dessa força. Verso 12, o inimigo é delimitado, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra um outro mortal. A sua luta não é contra o sangue e a carne, e sim, e aí ele faz aqui uma exposição em algumas apresentações. Primeiro, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro ele localiza onde estão esses espíritos malignos contra os quais nós travamos uma aberta guerra. Eles estão aí, nas regiões celestiais. Estão trabalhando aqui e ali, lá e acolá, buscando de alguma forma atingi-los. Estão distribuídos em principados e potestades. Há uma questão hierárquica governando esse mundo espiritual diabólico dominado sobre os demônios. Esse universo é um universo hierarquizado, há demônios em diferentes graus de operação. Ah, pastor, o senhor vai crer nessa linguagem mitológica? Eu quero te dizer que vocês têm um pastor que acredita na inspiração completa das Escrituras, e eu acredito em toda a Bíblia como a autoridade divina de instrução e orientação para as nossas vidas. Esses espíritos malignos estão classificados em graus de importância e hierarquia, por isso chama de principados e potestades. Estes espíritos malignos também são conhecidos como dominadores deste mundo tenebroso. O mundo não produz, meus irmãos, ideias novas. Na verdade, são ideias velhas, renovadas depois de séculos. Nós estamos vivendo uma época onde tudo que nós falamos ou pensamos é relativo, uma época de relativismo. Estamos vivendo uma época também de consolidação da ideia
pluralista, portanto, não é um único Deus, mas há um Deus para cada gosto na sociedade. Isso não é novo, o apóstolo Paulo já lutou contra esses inimigos nos dias em que ele escreveu a carta aos Éfesos. A sociedade greco-romana era assim, relativista, e era uma sociedade pluralista. Muitos deuses, muitas ideias, muitas verdades, muitos conceitos. Nossa cosmovisão cristã é outra completamente diferente. Nós somos conduzidos e nós somos orientados e nós somos, de alguma forma, enquadrados dentro do que Deus tem falado ao longo de toda a história, começando com a narrativa da criação. Nós não acreditamos em Big Bang, nem mesmo num Big Bang orientado por Deus, não, de maneira nenhuma. Nós acreditamos que tudo veio a existir pela palavra do seu poder, que tudo tomou lugar no cosmos por força de sua palavra. Os trilhões e trilhões de estrelas que existem, afastadas de nós, a estrela mais próxima está a 14 anos-luz de nós, Andrômeda. Isso significa que se você entrasse numa nave espacial e viajasse à velocidade da luz, demoraria 14 anos para orbitar Andrômeda. Nós vivemos num universo todo ele ordenado, pensado inteligentemente. Quando nós observamos a questão das marés trabalhada pela Lua, quando nós pensamos na inclinação da Terra, se variasse em apenas 1 grau, não havia vida, não haveria possibilidade de vida no planeta Terra. Nós encontramos uma mente inteligente, criando todas as coisas, desde o universo macro ao universo micro. Quando você vai estudar as organelas das células, quando você vai estudar as mitocôndrias, o aparelho de Golgi, essas áreas da citologia que vocês precisam aprender para fazer vestibular, e você observa a complexidade de tudo aquilo, a complexidade num espaço micro. Você vê a mão de um Criador inteligente operando ali. Portanto, toda esse levante e tentativa de nos impor goela abaixo uma narrativa evolutiva das espécies, uma narrativa baseada no caos do Big Bang, toda essa narrativa não combina com o que as Escrituras Sagradas ensinam. E essa não é uma guerra atual, é uma guerra que vem de longos tempos, desde o início do cristianismo. Os nossos irmãos no primeiro século já tiveram que lutar contra isso. E existem espíritos malignos que a Bíblia classifica aqui como dominadores deste mundo tenebroso. Esses espíritos vomitam na sociedade todo tipo de conceito, que vai das questões que tocam a criação, até mesmo as questões que envolvem os relacionamentos humanos. Tudo isso lutando contra quê? Lutando contra o que as Escrituras declaram. Então, sua luta não é contra essa pessoa que está do seu lado. A luta do marido não é contra a esposa, nem da esposa contra o marido. A luta dos pais não é contra os filhos e nem dos filhos contra os pais. Mas é contra estas forças que operam, meus queridos irmãos, neste mundo tenebroso, conhecido aqui e definido aqui no verso 12, chamado pelo apóstolo Paulo de forças espirituais do mal.
Forças espirituais do mal, o diabo não cria nada, ele está sempre requentando a mesma comida que séculos atrás estiveram presentes em outras sociedades. Quando nós entramos para estudar a história de Roma, o comportamento dos imperadores, o comportamento do mundo grego, onde o homem era casado e se fazia acompanhar de um rapaz com o qual ele tinha relacionamentos homossexuais. Portanto, bissexualidade não é um problema novo, é um problema com o qual a igreja luta e combate desde o seu nascimento, desde o momento em que a igreja começou a ser igreja. O grau, os irmãos talvez não entendam, mas o grau de complexidade da sexualidade humana no Império Romano levou Nero a buscar relacionamento sexual com a sua própria mãe. Portanto, esse tipo de incesto, esse tipo de relação incestuosa, relação entre pais e filhos, quantas crianças são abusadas hoje por homens, às vezes homens da própria família. Há um mercado enorme, meus queridos irmãos, na internet para pedofilia. Portanto, quando você puxa o fio da moral sexual na sociedade em que vivemos, você vai descobrir coisas das mais terríveis, vai destampar a tampa do abismo. E você vai ver homens, figuras que vocês talvez já viram filmes dessas figuras na sua televisão e que estão atolados até o pescoço com pedofilia. A pornografia está avassalando a mente infantil, roubando da mente infantil. O discurso sobre homossexualidade é um discurso deste mundo tenebroso e, com certeza, está sendo orquestrado por essas forças que o apóstolo Paulo chama de dominadoras. É que elas não são fáceis de você lutar contra, porque todo o anseio dessas forças é de domínio. Não são forças que estão ali e que atendem ao seu carinhoso pedido de licença. Com licença, retire-se da minha sala de estar, ou retire-se da mente do meu parente, do meu amigo, do meu filho, da minha filha, do meu marido. Não. Isso aqui são forças espirituais dominadoras. É preciso que nós estejamos suficientemente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí a gente se pergunta, como uma igreja, numa circunstância dessa, vai lutar? A palavra do Espírito Santo lá a essa igreja, no qual o apóstolo Paulo está apontando todos esses dramas aqui, a igreja de Éfeso, era voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, reconquistar a alegria da oração, a alegria do estudo bíblico, a alegria da ministração, a alegria de uma fé robusta, a alegria do evangelismo, do compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Fora isso, esses espíritos malignos vão fazer a festa. E não fazem só num ambiente da igreja, tentando de alguma forma macular, oprimir, enfraquecer mais do que ela já é. Mas a ideia é destruir completamente o testemunho cristão da face da terra. Irmãos, deixa eu lhes
elucidar um pouco com história antiga. O Oriente já teve uma expressão cristã, o Oriente, hoje muçulmano, o Oriente, hoje tomado por diferentes artérias do mundo muçulmano, da compreensão muçulmana da vida e da fé, esse Oriente já foi cristão. Constantinopla era uma expressão gloriosa do testemunho cristão. Alexandria, meus queridos irmãos, era uma cidade que respirava cultura cristã, teologia, vida com Cristo, e tudo isso acabou. Tudo isso terminou. E sabe por que terminou, meus irmãos? Porque essas forças dominadoras guerrearam contra a igreja e a igreja cedeu. Para além disso, uma ideia violenta invadiu o Oriente, de acabar definitivamente a conquista dos povos e a imposição de uma outra fé, de uma outra religião. E aqueles que não endossassem, meus queridos, a fé de Maomé, eram trucidados, eram mortos. E nós imaginamos que esses dias de intolerância religiosa terminaram. Há irmãos nossos hoje reunidos em lugares completamente escondidos, sob a vigilância de outros irmãos, para garantir o direito a que eles estejam lá cultuando, dentro de covas, cavernas, e num estado de terrível perseguição. Esses dias não terminaram, esses dias continuam a existir. Essas são forças espirituais do mal. E como reagi-la contra elas? Vamos ler o texto. Me falta tempo para expor o restante do capítulo até o verso 20, portanto, vamos ler. Portanto, uma vez que já foi colocado que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra esses espíritos organizados hierarquicamente em principados, potestades, que têm o anseio, a sede de dominar este mundo em trevas. Portanto, diante disso, não há outra alternativa. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não é para que possais resistir a partir do dia mau. É que antes nós nos fortalecemos e tomamos sobre nós a armadura de Deus para podermos comparecer no dia mau. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui. Como que eu me revisto de toda a armadura de Deus? Verso 18. Com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Orando quando? Orando quando? Em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que nós resistimos, orando, suplicando. É assim que nós nos vestimos dessa armadura divina. É assim que nós reagirmos aos
dominadores deste mundo tenebroso, a essas forças do mal que se manifestam de diferentes maneiras e com diferentes nuances nesse mundo caído. Com isso, o apóstolo Paulo termina o capítulo 6, esgotando o seu assunto, despertando a igreja à oração e à súplica, trazendo à igreja a compreensão de que a vida não é um período de férias à beira-mar. A vida é um embate cotidiano, uma luta persistente, uma luta que começa cedo, termina à noite, todo o tempo, e você precisa. Eu tenho dito aos irmãos milhões de vezes, minha voz tem se mantido viva, incansável diante de vocês, sobre o cuidado com as crianças, sobre o cuidado com os adolescentes, sobre o cuidado com os jovens, sobre a importância da expressão de espiritualidade dentro de casa, que vai muito além do que somente estar reunido aos domingos na igreja. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, temos lutado, encontrado, Senhor meu Deus e meu Pai, no meio do embate com essas forças dominadoras, com as suas narrativas e discursos que violentam a Tua palavra, desde o contexto ético, moral, ao contexto da própria cosmovisão cristã, que se inicia com o Deus Criador, trazendo tudo à existência pela palavra do seu poder. Meu Deus, que dias maus, que dias difíceis, mas os apóstolos viveram dias muito semelhantes ao que nós estamos vivendo. O início da era cristã foi dia também de relativização, de pluralidade, de contexto, de ideia, de